Malaquias 3, versículos de 6 a 12, expomos na pregação passada até o versículo 5, né, do capítulo 3, e agora do 6 ao 12 é mais uma unidade. Vamos ler então esse texto. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai, de expor a Tua palavra, de meditar, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Irmãos, então, mais uma vez eu digo para vocês que nós estamos expondo o livro de Malaquias. O Senhor começa afirmando nesse livro o seguinte: eu vos tenho amado, mas vós têm me desprezado. Eu vos tenho amado, mas vocês têm me desprezado. Então eles perguntam, como? Respondendo essa pergunta, como nós temos te desprezado, aí assim nós vamos desenvolvendo as unidades de pensamento. Como é que eles respondem então quando o Senhor disse, eu tenho amado vocês, mas vocês têm me desprezado? Ele diz, como? Primeiro, por meio da infidelidade na adoração. É aquele culto, né, de qualquer maneira, né, trazendo qualquer coisa ao Senhor. Então, a primeira forma que eles estavam desprezando o Senhor é por meio da infidelidade na adoração. Segundo, por meio da infidelidade no sacerdócio. O sacerdócio, nós vimos, né, que eles que eram os guias que conduziam, eles não só concordavam com essas coisas, mas também praticavam o seu culto dessa forma. Em terceiro lugar, como eles estavam desprezando o Senhor? Por meio da infidelidade conjugal. Veja que era um povo que precisava muito de restauração em várias áreas das vidas deles. Às vezes a gente foca numa área só, mas veja aqui, nós já vimos, por meio da infidelidade, eles estavam desprezando o Senhor e precisavam ser restaurados, porque eles estavam desprezando por meio da infidelidade na adoração, por meio da infidelidade no sacerdócio, por meio da infidelidade conjugal e agora por meio da infidelidade na entrega dos dízimos e oferta, transgredindo o estatuto do Senhor, os estatutos dele. Porque no verso 7, o que ele fala aí no verso 7? Olha, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Estatuto, irmãos, é sinônimo de lei, né? As leis do Senhor. É a aliança que Deus fizera com eles. E na lei era exigido os dízimos e ofertas, e eles estavam transgredindo. Lá em Levítico 27:30, que nós sempre lê aqui, está escrito assim, quando o Senhor estava pronunciando as suas leis, o seu estatuto. Lá em Levítico 27:30 diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Ele estava nesse momento promulgando as leis, no caso morais, né? Não leis cerimoniais, porque as leis cerimoniais, os rituais acabaram em Jesus, mas a lei moral não. A lei moral tem os 10 mandamentos, que é o resumo da lei moral, e ela é desenvolvida em todo o restante da Bíblia. Então aqui ele está pronunciando, né, os seus estatutos, aqui em Levítico 27:30. Então é por isso que eles estavam nesse ponto também, sendo infiéis ao Senhor e transgredindo a lei. Então, irmãos, eu quero desenvolver esse texto sobre o seguinte tema:
é muito pequeno falar, esse tema eu vou falar sobre dízimo. Não, a coisa é muito maior, ele está falando de coisa muito maior aqui. Um chamado à restauração. É isso, ele está chamando a restauração. Na verdade, esse livro todo é um chamado à restauração. São vários pontos, não é, que eles estavam transgredindo e precisavam voltar, ser restaurados. E esse também é um ponto que eles precisavam ser restaurados, né? Porque o Senhor, Ele quer nosso coração, né? Nossa integridade de um todo. Ele olha para a gente com uma unidade, com a vida, Ele quer a nossa vida, o nosso coração. Então, restauração é isso, é todas as partes. Não posso focar numa parte, martelar uma parte, quando é um todo. Para Deus, a gente pensa como um todo. Um chamado à restauração. Que chamado? Como ele chama? O chamado é no livro todo, mas aqui nesse texto é um chamado específico, quando ele fala, tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Vocês estão distantes, venha para mim. Esse é o chamado à restauração. E ele é exatamente nessa unidade de pensamento que ele pronuncia isso, tornai-vos a mim. Então, queridos, repetindo o tema nosso, um chamado à restauração. Em primeiro lugar, a restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. Essa restauração, ela tem base. O que sustenta ela é o caráter imutável, a imutabilidade de Deus. Deus não muda. É por isso que é possibilitada essa restauração por causa disso. Olha o versículo 6 para vocês verem. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos ou destruídos. Porque eu, Senhor, eu não mudo. Eu sou fiel nas minhas promessas, no meu pacto. No que eu digo, eu sou fiel. E é por isso que vocês não são consumidos, porque vocês não são. Sabe quem vocês são? Vocês são filhos de Jacó. Olha como é que ele chama eles aqui. Ó filhos de Jacó. Por causa da minha fidelidade, ainda que vocês são infiéis, eu permaneço fiel com minhas promessas, eu prometi. E eu cumpro. Então, isso é a causa de vocês não serem destruídos, de vocês não serem consumidos. Jacó, aqui vocês sabem, né? Jacó, a palavra de Jacó é enganador, usurpador. Jacó, antes de se tornar Israel, ele era dessa forma, e todos aqui são filhos deles, ele é pai do povo de Israel. É por isso que ele está falando, ó filho de Jacó, vocês continuam com o DNA do pai de vocês, né? Enganando, usurpando e tudo mais, mas eu sou fiel, e é por isso que eu estou chamando vocês a uma restauração, porque vocês não foram e não serão destruídos por causa da minha fidelidade. Então eu estou chamando vocês a uma restauração. Irmãos, falando da imutabilidade de Deus, Deus é imutável no seu ser, no seu caráter, Ele é sempre a mesma pessoa. Nós não somos assim. Hoje, uma coisa que nós aplaudimos, amanhã nós podemos odiá-la. Aquela multidão que dizia para Jesus, Hosana ao que vem em nome do Senhor, logo em seguida dizia, crucifique-o, crucifique-o. Nós somos muitos voláteis, somos muito, oscilantes, mas o Senhor, a palavra dele não volta atrás, o que ele decreta, o que ele diz, se ele falar assim, você é meu filho, você se tornou filho de Deus, não tem como deixar de ser filho. Se ele escreveu o seu nome no livro da vida, não tem como mais, porque ele não volta atrás, ele não é menino. Como é que ele vai escrever o seu nome lá, se ele sabe que você vai para o inferno, ele vai escrever o seu nome lá como salvo? Que Deus é esse? Ele sabe ou não sabe? Sabe, né? Que ele é onisciente, ele sabe para onde você vai. Aí ele escreve seu nome lá como salvo, no livro da vida. Quando nós cremos em Jesus, nós tornamos filho de Deus. Mas todo aquele que o recebeu, Deus vai poder ser feito filho de Deus. E aí Deus fez filho, adotou, e depois ele vai desadotar. Vamos deixar de ser filho dele. Como assim? Por que ele aceitou como filho, se ele sabe que nós nunca seremos filho dele? Quem vai para o inferno não é filho de Deus, é filho da perdição. Por que ele aceitou nós como filho, para depois nós deixar de ser filho? Isso não existe. Deus não muda. Isso é maravilhoso. Isso é o nosso consolo, a nossa alegria. Que coisa maravilhosa. Se eu sou filho de Deus, não tem jeito mais.
Ele não toma duas decisões, o Senhor nunca se arrepende. O que é arrepender? Arrepender significa que eu tomei uma decisão errada, que eu vacilei, e aí agora isso significa arrependimento. Então eu me arrependo. Poxa, eu não devia ter feito isso. Olha o que eu acabei de fazer. Imagina Deus fazendo isso. Olha o que eu acabei de fazer. Como assim? Que Deus é isso? Deus é Deus. É importante, estude mais sobre a pessoa de Deus, queridos. Quando a gente aprende quem é Deus, a sua onisciência, a sua soberania, os seus decretos, a gente fica mais feliz, mais confiante. O Senhor não muda. É por isso que ele está falando, vocês não são destruídos porque eu não mudo. Eu fiz promessa, eu fiz pacto. Vocês se tornaram o meu povo. Vocês vão ser disciplinados, vão ser castigados, mas vocês é meu povo. Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Ele fez uma aliança, um pacto. E a gente vacila nessa aliança de obediência, de servir, de cumprir os estatutos, mas ele permanece ali. E ele nos traz de volta a aliança dele, ao pacto. Ele está sempre fiel. Prometeu e nós vacilamos. Ele prometeu ser o nosso Deus para sempre. Isso é aliança. Fez uma aliança. Que aliança é essa? De ser o nosso Deus eterno, para sempre. Ele prometeu nunca nos abandonar. Isso é aliança. Ele nos disciplina e nos corrige, mas jamais nos destrói. Ele não destrói. Porque ele fez uma aliança, ele fez um pacto. É isso que ele está falando. Por causa da minha fidelidade, ó filhos de Jacó, ó filhos de Jacó enganador, vocês não são destruídos por causa da minha fidelidade. Eu fiz promessa, eu fiz pacto com vocês. Queridos, a imutabilidade de Deus é a nossa segurança. Ele nos prometeu todas as bênçãos se formos fiéis à sua aliança. É necessário ser fiel à sua aliança, ao seu pacto, para que possamos ser abençoados. Mas, além de estar fundamentada no caráter imutável de Deus, essa aliança, esse pacto de Deus com a gente, a restauração está disponível mediante um convite gracioso de Deus. Esta restauração, quando a gente fala da restauração do povo de Deus, nós somos o povo de Deus. E Ele nos chama a essa restauração completa. Porque aquele povo, o povo de Israel, não é mais a igreja de Deus. Igreja de Deus é aqueles que aceitam Jesus. O próprio Jesus falou, agora filho de Abraão é aquele que me aceita. É aquele que crê no que Abraão creu. Porque Abraão disse que viria Jesus, o profeta, o maior profeta, e que todos deveriam segui-lo. Então ele disse, filhos de Abraão são esses. Hoje a igreja é aqueles que aceitar Jesus. O povo de Israel vai ter que aceitar Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, qualquer nação, seja Israel, seja filhos de Abraão na carne, tem que aceitar Jesus. Então a restauração está disponível mediante um convite gracioso de Deus. Ele convida, e a gente vai ver esse convite, mas nós vamos agora, eu quero fazer a leitura de alguns versículos desse texto, para nós entendermos e desmistificar. Não é? Às vezes a gente vê algumas coisas místicas e nós precisamos entender, e é um texto explorado, talvez de uma forma, por muitos, uma forma injusta, e nós precisamos entender, nós precisamos compreender esse texto. Então eu convido vocês a lermos o versículo 7, a começar do versículo 7, para nós entendermos a palavra do Senhor. Ele diz assim, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Desde os vossos pais, dos dias dos vossos pais, desde a de Jacó. Jacó é o pai do povo de Israel. Então, começando por Jacó ali, esse povo tem desviado, eles não têm obedecido os estatutos de Deus, a aliança de Deus, desde aquele tempo e ao longo da história deles. E Deus poderia dizer para eles, vou dar um exemplo para vocês, vocês chegaram recentemente da Babilônia. Por que vocês foram para a Babilônia? Por que Jerusalém, toda a região que foi destruída, e vocês foram levados escravos? Porque vocês são infiéis, desobedientes.
E lembra que a tribo, as outras tribos de vocês, do norte, foram destruídas por causa de desobediência. Porque os reis do norte, todos eles, como nós aprendemos aqui, nenhum deles foram fiéis ao Senhor, foram idólatras e foram atrás de outros deuses, não seguiu o estatuto. E vocês continuam aqui porque eu permaneci com vocês, porque eu fiz aliança com vocês. Mas vocês, desde os pais de vocês não têm guardado os meus estatutos de uma forma que deveria guardar de uma forma íntegra. E aí vem o convite gracioso, porque o tema, o tópico aqui é a restauração está disponível mediante um convite gracioso. Que convite gracioso é esse? Observe: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o convite gracioso. A restauração está disponível mediante um convite. O Senhor está sempre dizendo: vem, você está longe, venha. Se você vir, eu vou também. E eu vou para quê, diz Deus? Se você retornar, eu vou para te restaurar. Mas você venha, para que eu te restaure. Tornai-vos para mim, você está tão longe, venha, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Essa pergunta entristece Deus, porque isso demonstra uma insensibilidade incrível. Como eles têm coragem de perguntar isso a Deus? Tornar em quê? Nós temos que voltar em quê? A insensibilidade deles, eles não estavam entendendo, eles não estavam compreendendo o quanto eles estavam transgredindo os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, a aliança do Senhor. Então eles fazem essa pergunta: em que havemos de tornar? Em que havemos? E aí, como se o Senhor dissesse no verso 8 o seguinte: eu vou dar um exemplo para vocês então. Eu vou dar um exemplo, já que eu vou desenhar para vocês. Vocês não estão entendendo como é que vocês têm que voltar? Eu vou explicar para vocês. Aí Deus faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? E aí Deus responde a pergunta: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, essa palavra roubar, eu estava olhando no original lá, em primeiro lugar é você se apropriar de alguma coisa que não é sua, uma coisa alheia. Mas roubar aqui está num sentido mais violento, não é furtar, é roubar mesmo, é roubar daquelas pessoas, de quem não tem, roubar do necessitado. Aí você fala: mas Deus é o dono do ouro e da prata, não é dele. Esses 10%, ele não falou: vocês vão administrar 90% e vocês vão dar os 10%, e os 10% é meu. Não é de Deus, e Deus é dono de tudo. Como é que aqui na tradução está forçado, roubado o que não tem? Porque esse dízimo é exatamente para quem não tem, ele é destinado, é de Deus, mas ele é destinado para quem precisa. É por isso. E ele é de Deus. Então o Senhor explica, dos motivos aqui que vocês precisam retornar, que vocês, entre várias coisas que vocês estão transgredindo, uma é porque vocês estão roubando de mim nos dízimos e ainda também nas ofertas. Aí ele diz no verso 9: com maldição sois amaldiçoados. Essa palavra aqui é interessante, irmãos: com maldição sois amaldiçoados, porque ela é explorada, e aí é que eu quero começar a desmistificar. Porque algumas pessoas pregam e dão a ideia de que o Senhor está lá para olha, se você não dá o dízimo, eu vou te jogar uma praga, vou te amaldiçoar. Olha que eu vou te amaldiçoar. E não é isso. O que ele está querendo dizer aqui, então? Com maldições sois amaldiçoados. É porque quando o Senhor estabeleceu a aliança, os estatutos, lá em Deuteronômio 28, ele diz: olha, se vocês obedecer esses estatutos, cumprir esses pactos, vocês felizes serão, prósperos, feliz será no campo a sua entrada, a sua saída, bendita a tua amassadeira, a tua cesta, a tua despensa, você será abençoado se você obedecer esses estatutos. Aí ele estipula as maldições, mas se você não obedecer, aí ele inverte: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldita a tua cesta, a tua amassadeira, maldita a sua despensa e tudo mais. Então aqui
Não é que o Senhor vai amaldiçoar, mas a questão é que eles já sabem disso, que já foi estabelecido isso. Então eles entendem, eles sofrem a maldição, mas não é que o Senhor vai jogar uma praga, eu não vou usar isso para ameaçar, e não é só a questão de dízimo, não. Eu não posso focar esse dízimo. Essa maldição é a desobediência, é a quebra. Lá em Deuteronômio não especifica uma coisa como os teólogos da prosperidade, as pessoas focam num ponto só. Então é isso que está dizendo aqui. Não é que não vai passar por essa dificuldade, mas é porque lá atrás o Senhor já advertiu. Se vocês não quebrarem a minha aliança, e isso está incluso o dízimo, porque o dízimo faz parte da lei do Senhor, ele estabeleceu. Aí ele continua lendo, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Todos estavam fazendo isso, todos estavam roubando. Aí no verso 10 ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Esse é o objetivo do dízimo, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, sempre existiu a igreja do Senhor. Desde o Velho Testamento, a igreja do Senhor é um ajuntamento de pessoas, não é? Eles dividem toda a despesa daquela instituição, daquele grupo entre eles. E eles precisam manter isso. Por que tem que ter oferta e dízimo, essas duas coisas? Porque a oferta é voluntária. A igreja, irmãos, ela precisa fazer compromissos, projetos, ela precisa honrar o nome dela e ela precisa de algo concreto. É por isso que foi estabelecido, a palavra dízimo significa exatamente 10% e esse é o objetivo. Hoje, nos nossos dias, por exemplo, as igrejas fazem projeto para o ano seguinte, para toda a despesa complexa que ela tem. Ela não pode confiar em ofertas, porque a oferta é voluntária, o valor não é estipulado. Ela precisa de algo concreto, porque a igreja é coisa muito séria. Ela precisa manter o seu nome limpo diante da sociedade. Então sempre houve o dízimo, desde que surgiu a igreja, muito antes da lei, desde que surgiu a igreja, porque a igreja é uma comunidade que eles precisam manter ali, é mantido sempre por eles mesmos. Então é dividido os custos entre cada um. Quando um não dá, o que acontece? Não é? Ou dois não dá. É todos. E o Senhor é bondoso, é na proporção. É sempre na proporção. Não há injustiça, não há exploração, porque todos dão o mesmo tanto. Se a pessoa tem muito, ele dá o mesmo tanto que quem tem pouquinho, porque é na proporção do que ele possui. E o objetivo é isso, para que haja mantimento. Isso aqui envolve toda a despesa. Nessa época, os levitas, os sacerdotes eram mantidos. Inclusive, eles não estavam dando dízimo. O que estava acontecendo? Os sacerdotes estavam fugindo para o interior para plantar alguma coisa, para cuidar dos seus filhos, para honrar com seus compromissos, porque eles não tinham outra profissão, eles não sabiam fazer outra coisa, então eles estavam abandonando o templo para cuidar de seus filhos, porque o sustento deles vinha, e é a ordem do Senhor, é estabelecimento do Senhor ordenou, vocês não vão fazer nada, a não ser trabalhar no meu templo, fazendo a minha obra, e vocês vão ser cuidados por isso. É por isso que o dízimo era muito sério. E é muito sério, né? Essas coisas nunca mudou, porque hoje muitos pastores abandonando a igreja, procurando emprego, por quê? Exatamente porque a igreja não corresponde com o seu dízimo, uns dão, outros não, quando a despesa é dividida. Então estava acontecendo, as pessoas, os necessitados ali na obra social, enfim, não havia. Então ele disse, olha, trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso. Fazei prova. Só que essa prova também a gente precisa entender. Não é o fato da gente dar o dízimo e ficar esperando, agora Senhor, eu quero ver, vamos ver aí. Não é assim também não. Quando fala provai-me nisso, ele está dizendo, eu falei, minha palavra, experimente para vocês ver se isso não vai acontecer, se eu não vou abençoar vocês. Eu vou abençoar porque eu falei. Não é questão de cobrar de Deus agora, Deus. E o objetivo não é de retorno. Em primeira mão, o objetivo do dízimo é obedecer, independente de qualquer coisa, é obedecer. O foco é esse, não é
eu vou dar, né? E aí, isso não existe nesse texto aqui, nós vamos ver melhor discorrendo isso aqui, não existe isso. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Essa palavra abrir a janela dos céus, isso aqui não é uma novidade aqui tem outros lugares, ele promete abrir a janela do céu e derramar bênçãos sobre medida. E aí me chamou a atenção isso aqui. Como assim bênção sem medida? Que bênção seria essa? Eu seria fiel nos dízimos e agora Deus ia derramar bênção assim para me ficar rico, como se pregam por aí, e ficar milionário e a derramar e vai chovendo, e me fez ir para os originais, para ver o que significa essa palavra sem medida. Porque ele diz, eu vou abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida sobre vocês, se vocês forem fiel. E aí, eu vendo o significado da palavra sem medida, sabe o que significa sem medida? O suficiente, o bastante. O que Deus está prometendo com abrir a janela do céu da sem medida? Cuidar de você, dar o que você precisa. É o que a gente sempre fala, não é? O crente fiel, ele é abençoado, não lhe falta nada. Ele tem uma mesa digna, ele é abençoado, como Davi mesmo diz, fui moço, né, e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Observa as pessoas fiéis, dizimistas fiéis mesmo na igreja, para você ver a vida dele. Você não vai ver rico, até porque, mas vai ver, porque riqueza não é muito dinheiro. Riqueza é você ter tranquilidade, ter paz, e só o dinheiro não adianta, e às vezes ele te rouba, né, a paz. Quando você tem muito, era melhor você ter menos um pouco, porque ele te rouba muita coisa, te rouba até da igreja. Então, é o cuidado mesmo, você está feliz, ali não lhe falta nada, e isso está incluso a vida espiritual, abrir a janela do céu sem medida aqui, irmãos. Essa bênção que ele derrama não é só material, é em todas as áreas. O dinheiro não cobre essas áreas, saúde física, saúde espiritual, essas coisas, o dinheiro não cobre. Então, é dinheiro também que ele está falando, obviamente, cuidado. Mas não é assim, igual, né? Aí eles alimentam, fomentam a ganância do ser humano. E aí vocês já viram aquele testemunho, nossa, agora eu era dessa forma, agora eu tenho um bloco inteiro, eu tenho uma frota de carro importado. E daí, para quê? Tem um ditado interessante, um sábio, uma frase, um ditado, diz assim, eu conheço uma pessoa pobre, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Eu conheço uma pessoa pobre, mas ele é tão pobre que ele não tem nada a não ser dinheiro, só tem dinheiro. Então, abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida, é o que você precisa, é o bastante para você ser feliz, ser abençoado. E ele prossegue no versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador. Aí também é um motivo, né, de ameaçar, de causar terror para que a pessoa dê dízimo. A pessoa não pode dar dízimo com medo, não. Dízimo é obediência, alegria. Cuidado com o devorador te pega, hein? Cuidado. Aí a gente pensa naquele capetão, né, lá, todo servo, vou te pegar, você cuidado, se você não dizimar. Não existe esse tipo de coisa, queridos. Devorador aqui não é um demônio. Devorador aqui são as lacustas, lavras, fenômenos da natureza. Ele está prometendo o seguinte: se você for fiel, eu não vou deixar, eu vou repreender, vou falar, fora daqui, vocês não vão destruir. Não vai deixar a chuva, o sol, a lava, o inseto, o passarinho. Nessa época, a economia era agrícola e era assim, na lavoura. Então, quando ele fala assim, ele está querendo dizer, nos nossos dias, quando repreende o devorador é qualquer coisa que nos impede de ser abençoado, de ser próspero no nosso emprego, no nosso trabalho. São tantas coisas, né? Até mesmo quem mexe hoje na lavoura, tanta peste, né? Tantas chuvas, sol fora do tempo. Enfim, nos nossos trabalhos, ele promete
repreender essas coisas para que nós possamos ser abençoados e ter o suficiente e ter o bastante para nós, sem ganância, sem pecado. Guludice, ganância é pecado. Devemos ser satisfeitos com o cuidado de Deus, com o que Deus tem feito na nossa vida, e o fiel e o dizimista fiel, essa é a promessa. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes. Vocês serão felizes, porque eu vou cuidar de vocês. Mas se fosse dinheiro mesmo assim em abundância, essa nação não seria feliz. Essa nação é a igreja, o povo de Israel era a igreja, e hoje somos nós, uma nação feliz. Vocês estão felizes porque Deus abençoa a igreja quando todos são fiéis. Se é uma igreja pequena, tem uma receita pequena, não lhe falta. Quando todos são fiéis, quando todos fazem a sua parte, ela honra com seus compromissos, então ela é feliz e Deus abençoa ela, a nação de Israel nessa época. Hoje é a igreja, porque vos sereis uma terra deleitosa. Deleite é prazer, uma terra prazerosa, um povo prazeroso, que tem prazer, que tem alegria, que tem paz, porque todos cumprem, obedece a minha palavra, a aliança, entregando os seus dízimos e as suas ofertas, entre outras coisas. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é restauração, uma nação feliz, uma igreja feliz, abençoada, próspera, não é? Deleitosa. Isso é restauração que o Senhor concede. Agora, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Deus quer mais do que a devolução dos dízimos. Ele quer comunhão, ele quer relacionamento. Dízimo para ele não significa nada, que tudo é dele. Aliás, antes de prosseguir aqui, deixa eu dizer um negócio para vocês. A gente costuma falar que os 10% é de Deus, mas não é. Dele, 100% é dele. Ele é dono de tudo, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono do nosso respirar, da nossa vida, dos nossos filhos, ele é dono de tudo. O que ele faz? Ele diz, olha, vocês vão administrar 90% desse bem meu aqui, mas 10% vocês não vão administrar, vocês vão levar para o tesouro da igreja. É a igreja que vai administrar esses 10%. Eles vão administrar com a minha obra, fazendo a minha obra, mantendo os meus obreiros, meus pastores, atendendo às necessidades. Não é você que administra, é o tesouro da igreja que vai administrar. Nem o pastor não administra, é os responsáveis pelo tesouro da igreja. É isso. Mas eu repito, preste atenção, Deus quer mais que a devolução dos dízimos, ele quer comunhão, relacionamento. Ele quer a minha integridade toda e não uma parte. Ele quer toda a minha integridade, queridos, e a gente vê isso em Mateus 23. Olha o que está escrito lá em Mateus 23. Esse é o exemplo dos fariseus. Antes de ler, eu vou ler para vocês, porque os fariseus eram muito fiéis no dízimo. E o que adiantava? Vamos ver o que está escrito lá, Mateus 23, diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Isso aqui, esse texto é muito importante para nós, irmãos, porque nesse texto aqui, o que Jesus está fazendo? Jesus está confirmando o Velho Testamento. Ele está dizendo que nós temos que dar o dízimo, que nós devemos dar o dízimo. Uma pessoa que interpreta o texto tem pouco conhecimento, dá para ele entender o que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, vocês
são dizimistas, vocês dizimam até o hortelã, o endro, o cominho, vocês são dizimistas, mas vocês estão deixando de lado as demais coisas, não está adiantando. A justiça, a misericórdia e a fé, coisas importantes vocês estão deixando, vocês não estão sendo íntegros, vocês estão quebrando a aliança, mesmo sendo dizimistas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, no entanto, vocês não exercem a justiça, a misericórdia e a fé. Agora, o que ele diz? Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dar o dízimo, fielmente hortelã, endro e cominho. Devis fazer, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Estas e aquelas. Estas são as primeiras e aquelas as outras. Então, Jesus confirma, né, o dízimo aqui, ao contrário de que alguns pensam. Essa palavra devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele fala que temos que deixar de fazer alguma coisa aqui, pelo contrário, está dizendo para fazer todas. A primeira parte e a segunda parte. Se não observe, devis, porém, fazer estas, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ficou dúvida? Vocês entenderam perfeitamente a interpretação do texto? Irmãos, o cristianismo é mais que uma prática, é comunhão com Deus e com os irmãos. O cristianismo é comunhão, então não é apenas uma prática. Deus quer mais do que isso. Antes de Deus requerer o dízimo, Ele requer o coração. E se o coração vai, o resto vai junto. Se o resto não for junto, o coração não foi. Porque o coração significa a totalidade minha. Então, é isso. Deus quer o coração. Dá-me teu coração, filho meu. O que é coração? Não é um órgão biológico, esse órgão. O coração que a Bíblia fala é o meu todo. Eu quero você todo. Então, conclusão. Se o meu coração vai, de fato, o resto vai junto. Jesus expressou isso claramente quando ele diz: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, em Mateus 6, 21. Então, irmãos, veja bem, estamos tratando desta questão, e eu repito para vocês, a gente está falando especificamente de dízimo agora, mas é mais do que isso. É porque nós vemos, no caso, a Bíblia, o livro todo, é uma chamada à restauração. Então Deus está tratando com esse povo, então por parte, né? Primeiro ele falou do culto, né? A forma que eles estavam fazendo com o culto, depois fala do sacerdote, depois fala do divórcio e casamento, e agora ele fala dessa parte. A gente precisa entender essas coisas, porque focam muito nessa questão de dízimo, foca o tempo todo nisso aí e esquece que isso é um detalhe, é uma das coisas que precisa ser feita. Então a restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. Nós temos a chance de ser restaurado, não fomos destruídos ainda, porque Ele é imutável, Ele prometeu, é fiel, então é por isso. Em segundo lugar, a restauração está disponível mediante um convite gracioso da parte de Deus. Um convite, Ele venha, volte para mim, que eu vou voltar para vocês também. Vem, seja fiel agora, seja íntegro. Em terceiro e último lugar, a restauração passa pela fidelidade na devolução dos dízimos. A restauração, essa restauração, quem quiser ser restaurado, a igreja que quiser ser restaurada, ela passa pela fidelidade nos dízimos, porque o dízimo está na lei moral, ela não está na lei cerimonial, nem ritual. Ela no Novo Testamento, o que aconteceu com a lei do Senhor? Ela foi escrita no coração. Jeremias diz que quando viesse Jesus, que essa lei, ela não seria mais em pedra, ela seria escrita no coração. É por isso que, aparentemente, a gente tem uma certa liberdade, é porque Jesus confiou, falou: eu te dou um voto de confiança. Vai, filho, vai na fé, eu te dou um voto de confiança. E você vai cumprir. Hoje não há apedrejamento mais, o filho que desobedece os pais, o adúltero não é apedrejado, e não tem essas coisas mais, porque nós vivemos no período da graça, e a lei foi escrita no nosso coração. Deus confiou em nós, isso constrange a gente. Poxa, Deus me deu esse voto de confiança, agora eu vou decepcionar Ele.
Ele disse: vai, meu filho, eu confio em você, que você vai fazer a minha vontade. Aí tem pessoas que falam: agora que aboliu, não tem mais, porque eu faço e não acontece nada. Eu não sou apedrejado, eu não sou fulminado. É porque a lei foi escrita no coração e o Senhor deu um voto de confiança. Só que o Senhor continua justo e um dia, não é, nós vamos ter que encontrar com o nosso Deus. Então, é por isso, mas a restauração passa pela fidelidade na devolução dos dízimos. No capítulo 3, versos 7 a 9, fala sobre isso. E vamos só ler para a gente ver que a fidelidade ou a restauração passa pela fidelidade no dízimo. Olha o verso 7, 8 e 9. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Irmãos, restauração é voltar à comunhão com Deus, você ter comunhão, vocês dois, intimidade. Mas eu pergunto uma coisa para vocês que realmente é uma coisa pesada, mas é uma realidade, eu preciso compartilhar isso com vocês. Como posso ter comunhão com alguém e roubar dessa pessoa? Se esse texto é bíblico mesmo, está na Bíblia: roubará o homem a Deus, e vocês roubam no dízimo, nas ofertas, eu não sou fiel nos dízimos. Então, a pergunta persiste: como posso ter comunhão com alguém e roubar dele? Que amigo é esse? Que tem comunhão com o outro, tem amizade com ele e rouba dele? Estranho, né? É por isso que a restauração passa pela fidelidade nos dízimos, a restauração, porque senão eu vou buscar comunhão com alguém e vou roubar desse alguém que eu estou buscando comunhão com ele. Muitas pessoas, por desconhecimento, têm medo de ensinar sobre esse importante tema. Não pode deixar de ensinar. Essa é a realidade, essa é a palavra de Deus. A igreja precisa dizer as verdades. A igreja é aquela que diz a verdade, que denuncia o pecado. Nós somos transparentes, não temos que maquiar, não temos que esconder, não temos que agradar a ninguém. Por que não fazer isso? Isso não é coisa boa, isso não é verdade, isso não é transparência ficar. Então temos que falar, temos que orientar. Outros, por ganância, fazem dele um instrumento para extorquir. Usam disso como alguma coisa mágica. Que se você quiser ficar rico, quiser se dar bem, quiser ser curado, quiser fazer alguma coisa, você vai lá e dá o dízimo. Dízimo é perder o foco. Dízimo não é para você ganhar dinheiro, para ser abençoado materialmente, não é. O Senhor promete cuidar de você, Ele promete cuidar, mas se você for, você está pecando. Se você ir fazer uma barganha como esses líderes televisivos te orientam, você está pecando. O dízimo não é para isso. O dízimo é obediência. Você dá o dízimo para você obedecer ao seu Senhor e para o cuidado da igreja. Não é para você. E por causa desse desprendimento seu, o Senhor vê o seu desinteresse egoístico e aí Ele te abençoa por causa disso. Mas o dízimo não é para isso. O objetivo do dízimo. Então, isso é explorado como se fosse alguma coisa mágica, como se fosse uma bolsa de valor que você investe, que você mais uma forma de você ganhar bem, de você resolver seus problemas dando dízimo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Dízimo não é para essas coisas. Ainda outros, por desculpas infundadas, apropriam-se indevidamente do que é santo ao Senhor. Ele apropria indevidamente. A gente fala o seguinte: pastor, tesoureiro de igreja, ouve isso assim, né? As coisas de Deus é sagrada, né? Tem que ter cuidado com as coisas consagradas a Deus, na administração. E realmente, queridos, a coisa de Deus realmente é aquilo que foi consagrado a Deus. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês também, uma coisa séria. Que esses 10% é dele. É a mesma coisa, você traz no altar ou não, continua sendo dele e a mesma consequência.
se você administrar. Ué, não é dele? Por que só depois que trouxe aqui que se tornou dele? Não, ele disse que não. Ele disse que nos deu 90% para administrar, os 10% é dele. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa de quando você traz, a mesma responsabilidade que tem os tesoureiros, de cuidar com zelo, porque não é deles. Eu e você também temos que tratar da mesma forma. Nós não podemos reter nem administrar, legislar em causa própria. Entende? Aqui tem 3 exemplos de quem realmente administrou as coisas de Deus, não o dízimo, por assim dizer, todos, mas eles pegaram coisas consagradas a Deus e não foi legal. O primeiro foi Belsazar, filho de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, seu pai, quando destruiu Jerusalém, levou várias coisas consagradas a Deus. Algumas taças, né, alguns vasos, cálices de ministrar, e aquilo ficou lá, guardado, consagrado a Deus. Mas Belsazar resolveu dar uma festa e utilizar aquilo em causa própria. E quando ele estava utilizando aqueles vasos, aquelas coisas, apareceu uma mão escrevendo, e ele não sabia ler, não tinha ninguém que sabia ler ali, e só Daniel, como vocês sabem, e Daniel leu e disse: Deus está dizendo que você foi pesado na balança e achou em falta. Você achou em falta diante dele, porque você foi pesado na balança. E naquele dia mesmo ele morreu. O outro, Acã, que roubou uma capa e as barras de ouro, coisas que eram consagradas a Deus e não a ele. Como assim consagrada a Deus? Deus não mandou destruir? Quando destruía certas cidades, o ouro era passado pelo fogo, era purificado pelo fogo. Então, aquilo ali retornava purificado para Israel. Aquilo não era para ele pegar. Então, ele pegou. E o outro foi Ananias e Safira, né? Então, mas realmente esses 10% não é nosso, é consagrado a Deus. O dízimo faz parte do culto, é um ato litúrgico. Ele faz parte da liturgia. Nós temos os elementos do culto e o dízimo fica no meio do culto. Por que isso? Fica no meio, porque quando nós estudamos buscando os elementos do culto, ali estava também o dízimo. Quando, antes de Deus determinar onde seria o tabernáculo, e ele diz o lugar, ele diz como vai fazer, e já deu a liturgia. Isso está lá em Deuteronômio 12, 5-6, e ele coloca o dízimo no meio da liturgia. Olha para vocês ver, Deuteronômio 12, 5-6, diz assim, ó: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos. Então, primeiro ele estabelece o lugar entre as tribos e como, e aí ele começa a falar sobre a liturgia. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos. Mas, meus queridos, vejamos algumas desculpas quanto ao dízimo. Quais seriam as desculpas, então? A primeira desculpa é a justificativa teológica. Dizem, o dízimo é da lei. Sim, o dízimo é da lei, é antes da lei e também da lei. Ele existiu no sacerdócio de Melquisedeque, 400 anos antes de ter a lei. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Então ele é antes da lei. Ele é no período da lei, né, nos Levíticos, no sacerdócio levítico, em todo o Velho Testamento, e no sacerdócio de Cristo. Mateus 23 confirma, e Hebreus 4-7 confirma que ele permaneceu também no sacerdócio de Cristo, no sacerdócio de Melquisedeque, que é o rei de Salém, que significa eternidade, no sacerdócio de Melquisedeque, no sacerdócio levítico e no sacerdócio de Cristo também.
A segunda desculpa é a justificativa financeira. O que eu ganho não sobra. Dízimo não é sobra, é primícia. Deus não é Deus de sobra, de resto. A ordem de Deus é: honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Sempre que fala de dízimo na Bíblia, fala de primícia. É a primeira coisa que você faz, que você tira para Deus, não é o resto. Aí lá, se sobrar alguma coisa, aí você dá, tá? Você dá o dízimo. Não, é o primeiro fruto da terra, é as primícias. O profeta Ageu diz que o infiel recebe salário e coloca num saco furado. O que ele rouba de Deus foge entre os dedos. Mas a terceira desculpa, irmãos, é a justificativa matemática. Eu não entrego o dízimo porque tem crente que não é dizimista e prospera mais do que eu. Está vendo a ignorância? Dízimo é para isso? Aonde está? A pessoa aqui está fora de tempo. Eu não dou dízimo porque pessoas prosperam, então a gente dá dízimo para prosperar? É assim que ensinam por aí, né? Mas isso não tem nada a ver. Se você faz o estudo aqui direitinho, você entende que você dá o seu dízimo para obedecer a palavra do Senhor. Não é para você. Então tem pessoas que pensam assim, as pessoas prosperam. Dízimo, a igreja agora virou uma bolsa de valor, de investimento, então eu dou e como é que é esse negócio? Então tem pessoas que a desculpa é essa, pessoas que não dão o dízimo prospera mais do que eu. Mas será que prospera mesmo? Porque a riqueza não é simplesmente, como nós sabemos, em dinheiro. A riqueza é muito mais do que isso. A quinta desculpa, são muitas desculpas, é a justificativa da consciência. Eu não sou dizimista, mas dou oferta. Não sou dizimista, eu dou oferta. Dízimo é dívida, oferta é presente. Oferta é outra coisa. Primeiro você paga a dívida, depois dá o presente. Um exemplo uma pessoa eu devo 10 mil para uma pessoa. Eu devo 10 mil para ela, aí eu dou 1.000, dou uma oferta. Eu falo aí, beleza, tá tranquilo, estamos quites. Não está não, ele não vai aceitar a oferta. Ele tem que pagar ele. E mesmo que ele aceitar, ele aceita como uma parcela. Falar, tudo bem, você deu 1.000, falta 9, você vai me dar. Se eu der um presente, eu posso dar os 10, pagar, eu vou te dar um presente, porque você é um cara, uma pessoa bacana e me esperou, eu vou te dar um presente. Mas usar a oferta como presente, isso aí não cola. Dízimo é dívida, é devolução do que não é seu, do que não é meu. A sexta desculpa é a justificativa administrativa. A igreja não administra bem o dízimo, então eu não dou. Deus ordenou que eu trouxesse todos os dízimos à casa do tesouro, mas não me nomeou como fiscal de dízimo. Eu não sou fiscal de dízimo. Eu não tenho que ver o que o tesoureiro, a igreja vai fazer, não. Isso aí é ela que vai ver isso aí diante de Deus. Eu não sou fiscal. Na Bíblia não tem lugar nenhum. Não tem esse dom, eu não conheço. E a Bíblia fala, você vai ser fiscal de dízimo. Não existe fiscal de dízimo. Então, ele ordenou que nós trouxéssemos à casa do tesouro o dízimo. Eu mesmo administro o dízimo. Outras pessoas dizem assim, está errado. Tem que levar o dízimo à casa do Senhor. E é todo o dízimo, não é uma parte do dízimo. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. E não é você que administra. Se você administra, não é dízimo. Eu dou 5% para a igreja, dou 3% para a missão, não sei o quê, e os outros por cento eu faço isso. Não é dízimo. Dízimo é você pegar os 10% e trazer para o tesouro, para a casa do Senhor. Isso é que é dízimo. A sétima desculpa é a desculpa da visão mesquinha. A igreja é rica, ela não precisa do meu dízimo. Isso não tem fundamento nenhum, irmão. Quanta ingenuidade. O templo, principalmente antes deles voltar, o templo antigo, ele era o templo mais rico do mundo daquela época. Era tudo de ouro. Você não ia ser dizimista. Imagina chegar para Deus e falar, não, Deus, eu vou quebrar o mandamento aí. O tanto de ouro aí, eu vou... E Deus vai falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E outra coisa, irmãos, o dízimo
é para a casa do tesouro, para que não falte as coisas. A igreja, ela é proporcional às despesas e o que ela faz do tamanho dela. Se ela é uma igreja pequena, ela tem uma receita pequena, a despesa também é menor, e se ela tem uma despesa maior. Por exemplo, a igreja nacional. A igreja nacional, ela tem uma grande arrecadação, ela é uma igreja rica. Mas você não tem noção de quantos missionários eles mantêm, quantas obras sociais, o pagamento de obreiros, de pastores, de funcionários. À medida que eles vão crescendo, vai crescendo também as despesas. Então, chega alguém, que ingenuidade, que infantilidade, eu não vou ofertar na igreja nacional, não, é uma igreja rica, de gente rica. O dinheiro não fica na tesouraria da igreja, no tesouro da igreja. Não é para isso. Para que ficar lá? É para o reino dos céus. É para distribuir conforme a necessidade. Se a igreja é grande, a igreja é grande. A igreja, eu já vi pessoas falar, a igreja não precisa dizimar para o Supremo Concílio, não, que o Supremo Concílio é rico. Olha que ingenuidade. O Supremo Concílio não tem um centavo. Entra muito dinheiro lá, mas não é para eles. Não existe isso. Quantos missionários no mundo inteiro, quanta despesa, não sobra, entra e sai. A nossa igreja ia ser contemplada, não foi devido à avalanche de igrejas mais humildes no Nordeste, que não tem nem um terço do que nós temos, a dificuldade tremenda. Então, é feita uma seleção, porque num país como o nosso, de corrupção, de injustiça social, alguém se propõe a ajudar num sentido assim, isso do país inteiro, nacionalmente. Imagina o quanto que eles tivessem, não conseguiria fazer isso. Então, é uma ingenuidade, essa desculpa, é uma desculpa esfarrapada mesmo. Eu não vou ajudar porque a igreja é rica. Nós não passamos por esse problema porque a nossa igreja não é rica. Mas o dinheiro não fica ali. A oitava desculpa é a desculpa da discordância pessoal. Eu não concordo com o dízimo. Pronto, eu não concordo. Só que os mandamentos de Deus não são para concordar ou discordar. Não existe isso, de eu concordar ou discordar. O mandamento de Deus é para obedecer. Então, irmãos, essas são várias desculpas que não cola, realmente não funciona. Concluindo, irmãos, esse livro é um chamado à restauração integral do coração e da vida. Nós estamos pregando um livro, não é um texto. E nós chegamos num texto que não tem como fugir, porque quando você expõe o livro, a Bíblia é assim, a Bíblia não esconde nada. É um livro transparente. Davi pecou, é o homem segundo o coração de Deus. Deus não pecou, adulterou e pronto. Deus não esconde nada. Então, quando você expõe um livro da Bíblia, chegou naquele dia ali, divide por unidade, por parágrafo. Você vai pregando os parágrafos e chegou, esse parágrafo não tem jeito, e a verdade é dita. Mas a restauração é muito mais no livro aqui do que essa parte. Essa é apenas uma parte. E a restauração passa pela devolução dos dízimos e ofertas. E agora, para concluir mesmo, queridos, é dever dos pais orientar os filhos sobre o dízimo. Os pais têm que ensinar. Sabe por quê? Porque, de fato, há distorção por aí. E você precisa dizer para o seu filho o seguinte, você vai dizer para ele o seguinte: olha, meu filho, nós pertencemos à igreja presbiteriana. E na igreja presbiteriana, o pastor não administra um centavo dos dízimos. O pastor é assalariado. O pastor recebe o salário dele. Ele assina junto com o tesoureiro porque ele responde judicialmente pela igreja. Mas ele não compra uma bala doce. Ele não administra, ele recebe o salário, que inclusive é um piso. É aquela quantidade ali. Então, o seu filho precisa saber que a igreja dele é diferente. Não tem dono. E a igreja presbiteriana não tem dono. Você pode ir até no Supremo Concílio lá que os pastores é a mesma coisa. Você conhece um pastor presbiteriano que anda bancando por aí, numa mansão, rico? Todos eles são assalariados. Eles recebem côngrua para ficar mais bonito, né, o nome.
mas é um salário. Todos eles recebem. Às vezes uma igreja paga mais porque tem mais recursos, outras pagam menos, não pode pagar menos do piso, né? É uma espécie de salário mínimo, mas pastor presbiteriano não é dono de igreja. Existe, infelizmente, igrejas que têm dono, né? Por que tem tanta igreja, né? Um raio aí, às vezes, de 100 metros, você vê 5. Essas igrejas, as pessoas são donas. Então aí o recurso, não estou acusando, não sei o que eles fazem, não posso, Deus não me nomeou fiscal de dízimo, mas o dinheiro é eles que administram, os pastores, porque a igreja é dele. Mas a igreja, sabe de quem é a igreja presbiteriana? É da igreja mesmo, é de vocês. Essa igreja aqui é de quem? É de vocês. Eu passo por aqui, recebo aqui para prestar serviço, vou para outra igreja, recebo lá também, e assim vou zigue-zagueando por aí. Mas a igreja fica aqui, a igreja, nem a IPB vem aqui fazer outra coisa aqui, né? É da IPB. E o que é a IPB? A IPB é você. Então essa igreja é sua. É você que administra tudo aqui. As rendas, o que é arrecadado aqui é administrado por vocês, pela tesouraria que é de vocês aqui, e uma comissão de exame de conta que é de tirar de dentro da igreja. Não é pastor que envolve com isso, da igreja presbiteriana. É por isso que dificilmente você vai ver um pastor envolvido em escândalo financeiro presbiteriano, porque eles não envolvem com essas coisas. Então, se te ensinou diferente, te ensinou errado. E você vai ensinar certo para o seu filho, para que ele tenha orgulho da igreja dele, da forma de administrar, e que ele seja fiel, e já dê as moedinhas para ele dar o dízimo dele, porque ele tem que saber que se ele não fizer isso, ele não está obedecendo, ele está violando a lei do Senhor. Ele está querendo ser íntegro com Deus, mas está falhando nessa parte aí, não pode, ele tem que ser integralmente. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu queria trazer, caiu hoje e não teve escapatória, tive que falar. Vamos colocar em pé e vamos orar no Senhor. Irmãos, essa palavra, como eu já falei para vocês aqui, a igreja presbiteriana não costuma ficar falando em dízimo. E às vezes a gente fala de vez em quando no sentido didático, de educar, mas não usa isso, né? O tempo todo, deixa de pregar Jesus, a cruz de Cristo, para ficar falando nessas coisas. Mas quando a gente fala, é importante. Pelo fato de a gente não ficar falando, né, até é algo constrangedor para quem fala, para quem ouve, é muito importante. Então eu recomendo a vocês que fale para os demais irmãos para que eles possam ouvir essa palavra, essa orientação, né, que aqui é mais do que uma pregação, é uma orientação nesse sentido, para que possamos ser mais abençoados, ser um povo deleitoso, um povo que os demais dizem, esse povo é feliz, porque são fiéis ao seu Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos faça fiéis, ó Deus, em todas as áreas, ó Deus, é tanta coisa que nós precisamos observar e temos deixado a desejar. Isso aqui é apenas alguma coisa, Senhor Deus, dessas várias coisas, mas nós te pedimos a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor prospere, que o Senhor abra as portas. Nós sabemos que nós vivemos numa fase tão difícil, Senhor Deus, para todos, na economia, Senhor Deus, nas demais áreas, tanta pandemia, epidemia, guerra, inflação, corrupção, e isso, Senhor, reflete na nossa situação financeira, nos dificultando. Mas se nós formos infiéis, a coisa tende a ficar mais ruim para nós, porque nós precisamos, nesses momentos difíceis, ser fiéis ao Senhor, para que o Senhor possa cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Abençoe esta igreja, Pai, que possamos ser fiéis não apenas numa parte, mas que possamos procurar ser fiéis ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, já pedimos
uma semana abençoada ao Senhor, ó Deus, uma semana de bênção, de alegria, que o Senhor nos abençoe nas nossas programações, programação da SAF, nos cultos de oração, GOL e demais trabalhos na igreja e eventos, que possamos estar sempre juntos, nos fortalecendo e crescendo a cada dia, em nome de Jesus, amém. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja com todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.